Boa noite para quem está chegando agora. Estou só aqui fixando meu celular para que tudo fique certo. Gente, hoje eu vou falar com uma parceira da mentoria, de uma das mentorias que eu participo, na verdade, de onde eu sou mentorado, e a Juliana Mello. E ela é especialista em um público feminino, para as mulheres que querem ter carreira de sucesso, e ela impulsiona essas pessoas. Só esperar ela entrar aqui. Para quem tiver no replay, esta é uma live com a senhorita, eu acho que é a senhorita Juliana Mello. Vamos lá. Só esperando ela chegar aqui. Aí, já dá para chamar. Juliana. Vamos lá, minha convidada. Não sei se meu volume tá bom aqui. Olá, E aí, tudo bem? tudo bem? E por aí? Tudo certo. E você ia falando certo, viu? É de Melo mesmo. É que aqui no Insta tá Melo, mas tá certo, é de Melo. É, porque é difícil conseguir os nomes, né? Eu tava vendo agora há pouco uma moça que tem assim, Liliana Soares, sei lá, e ela conseguiu Liliana Soares no Instagram, mas ela conseguiu lá no É. Instagram ainda era uma máquina fotográfica. E eu sei que tem um negócio também de tipo, se você atrelar a marca, patentear, falar com o Instagram, né? É, Soltar dois rojões, fazer duas promessas, dar três pulinhos, talvez você consiga. Enfim, eu meti um A aí na frente, mas não é fácil, não. Eu já tive underline, até eu chegar nesse A, Juliana Mello, foi complicado. é. E o seu Instagram é antigo? Não, eu criei novo. Ah, então É, quase não tinha tendo. mais opções, né? Tinha. Faz um ano mais ou menos que eu tenho esse Instagram, a Juliana Mello. É o meu filho que reclama que eu pego o Guarnieri onde tiver, eu vou e pego tudo. Não vou nem Não, usar, eu pego. eu achei E, maravilhoso. Eu falo, olha isso, você dá um nome diferentão, né? Você consegue pôr arroba, pá, fica lindo, né? pois é. Vamos lá, quem é você, mulher? Não, Você é casada? Você é senhora ou senhorita? sou casada, sou Ah, então é uma senhora. senhora, é a É uma senhora Juliana. senhora, Entendeu? com dor na coluna e tudo que vem no poder da senhora. Quem é Pois é. você neste mundo? Quem sou eu na fila do pão, né? Deixa eu me apresentar. Tá aí a sua Eu carteira. vou dar minha carteirada. Então, eu sou a Juliana, eu trabalho já há 16 anos no mundo corporativo, sempre trabalhei na área financeira, em controladoria. E sigo trabalhando, hoje sigo trabalhando, trabalho numa multinacional, sou business partner. E aí, de um ano para cá, resolvi vir para a internet para ajudar as pessoas que querem aí se desenvolver e crescer na carreira, ajudar, né? Dar um direcionamento para essas pessoas como elas podem se desenvolver profissionalmente. Então, isso que eu Uhum. faço aqui no Instagram agora, é sobre isso que eu gosto de falar, sobre carreira, sobre desenvolvimento. Eu falo desenvolvimento profissional, mas eu sei que nunca é, né? É um desenvolvimento pessoal que a gente tem, né? E aí por trás, quando você se desenvolve como pessoa, aí tudo vai alavancando, né? Relacionamento, carreira, vida, espírito, né? Físico, enfim. É isso que eu acredito. Legal. E Tô no café. isso tem a ver com RH, psicologia, esse tipo de coisa, não? Você é Você sabe? psicóloga? Não, então, é a parte mais engraçada e todo mundo, quando eu falo o que que eu faço, todo mundo fala assim pra mim. Ah, você trabalha em RH? E eu falo, não, eu trabalho em finanças. Eu trabalho em controladoria, em finanças. Eu sou formada em administração. Então, na verdade, assim, o que eu faço
é literalmente ensinar as pessoas com base naquilo que eu já aprendi de cursos que eu fiz, mas muito mais com base na minha experiência, sabe? No que eu vivi. Porque eu venho de uma família assim que não teve, assim, a gente nunca passou necessidade, nada disso, mas nunca teve muitos luxos, muitas coisas, assim, era o basicão. A casa que eu morava com os meus pais antes, inclusive, foram eles que, tipo, construíram a casa, tiveram que pôr azulejo, pintar, porque não tinha dinheiro para pagar, tudo. Então, assim, tudo isso, tipo, o que eu falava, meu, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, quero mudar minha realidade, quero fazer. Então, aí tudo isso eu fui desenvolvendo. Então, o que eu ensino para as pessoas hoje é com base, e aí, né, entrando um pouco no nosso tema aqui, é com base nas mesas que eu sentei, sabe? Dos conselhos que eu ouvi, das pessoas que eu olhei e falei, poxa vida, eu lembro muito, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos em uma empresa grande, e eu lembro de olhar para algumas pessoas assim, né, mais velhas, que já trabalhavam há algum tempo, e eu falar, poxa vida, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero ser igual essa pessoa. Eu lembro que um dos meus sonhos, olha só que, né, então eu olho hoje, eu acho bonitinho e bobinho ao mesmo tempo, mas eu achava o máximo. Era assim, eu queria, tipo, namorar pra casar, assim, pra fazer jantinha em casa e chamar casal de amigo. Eu achava o máximo, porque tinha uma moça que fazia isso no trabalho. Ah, não, esse final de semana foi um casal de amigo nosso. Eu achava aquilo de uma chiquérrima, assim, de um negócio. E eu falava assim, eu queria também ter um tipo um marido, assim, uma casa e falar assim, ah, não, esse final de semana foram uns amigos lá em casa. Então, assim, é isso, sabe? Eu não sou de finanças, nada a ver com RH, mais que a pegada é muito isso mesmo que eu falo de desenvolvimento, tipo, no plano de carreira, mas é numa pegada do que eu vivi, do que eu fui, tipo, ali sofrendo, vendo, meu, por aqui não dá certo, capotei aqui, volta ali, olhando muitas pessoas. Eu tenho uma qualidade que é assim, eu aprendo muito com o erro dos outros. Então, assim, eu fico olhando, eu não preciso esperar acontecer comigo para algumas coisas acontecerem. Tipo, uma vez uma chefe minha me falou isso. Ela falou assim: você pega feedback muito rápido. Se eu vejo alguém numa reunião levando um pitaco por algo, na próxima eu já vou com o pitaco feito. Por mais que o pitaco não foi nem para mim, sabe? E acho que isso fez eu desenvolver um pouco essa questão de, né, de como se dar bem na carreira. Porque eu não tive, né, ajuda, vamos falar assim, de ninguém. Foi instintivo e analisando, acertando e errando, olhando os outros. Então foi Legal. isso. Tem gente que agora paga para não cometer os seus erros, né? Ou Isso é deveria, bom. né? Isso é bom. Porque Eu deveria, né? Gente, porque aperte nos coraçõezinhos aí que o Instagram aumenta a distribuição. Isso é bom pra gente. Vamos lá. e acho que quem estiver aqui assistindo, acho que é muito legal a gente, né, falou de falar sobre algo aqui, que é a importância de sentar na mesa certa. E vale muito, assim, eu acho que mesmo para quem não tiver interesse em carreira, né, e nada assim, é dessas conversas que a gente está falando, assim, de crescer como pessoa, né? Então Sim. vale muito a pena, já aperta o aviãozinho aí, manda para as pessoas, porque vai ser enriquecedor, assim, né? É É. assim que a gente aprende, né? Eu vejo. Sabe Para mim, que esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Você tem que ter network, você tem que ter. Você tem que. Bom, você já viu eu falando sobre isso, que eu tenho que sentar na mesa e me achar o estúpido, o burro da história aqui e, e ver alguém falando sobre algo que eu ainda não conheço, sobre o que eu não tenho nem ideia, às vezes, eu saio anotando, opa, peraí, esse autor aí. Ontem mesmo na mentoria, o Vitor lançou um cara lá que eu falei, "Ih, cara, esse aí eu não conheço, não. Anotei na hora, não escrevi direito, aí alguém mandou, ó, o vídeo que ele estava falando é esse aqui, eu peguei o nome do cara, putz, porque se eu não me sentir desse jeito, se eu não me sentir o burro da mesa, alguma coisa está errada. Se eu estou ensinando demais, e caramba, eu não vou aproveitar muita coisa dessa galera. Então, essa coisa de sentar na mesa, putz, para mim é um dos assuntos que mais me chama, me brilha os olhos, assim.
quando você falou, putz, eu pensei nisso aqui, foi perfeito. Perfeito o assunto. Porque eu acho que é isso. Eu tenho uma história muito parecida. De que, assim, a história da família com a minha mãe, meu pai, foi muito difícil. A gente, nossa, foi punk a história. E, assim, para conseguir sair daquele buraco, só se eu sentasse nas mesas certas. Então, eu tive que ter relacionamentos com pessoas, não, às vezes a gente fala relacionamento, as pessoas confundem, né? Ah, ele É, namorou pessoas, não. Relacionamentos comerciais, de amizade e tudo mais, que é certo. aquela coisa da média de quem você convive, né? Para você estar bem na fita, porque se você não aprende, e é essa coisa que você falou, observar o que os outros fazem, o que os outros erram e tal, para você não cometer aquilo também, né? Alguém já cometeu o erro por você, então, caramba, não vou repetir o erro do outro, isso aí eu já sei que não dá certo e tal. Tem uma E dessas frases clichêzinhas que eu gosto muito, que é assim, meu, aprenda com o erro dos outros, porque você não vai ter tempo de cometer todos os erros você. Então, meu, né, vamos errar diferente, vamos fazer coisas diferentes. Eu exatamente. acredito muito nisso também. E essa coisa de sentar na mesa também, da mesa errada, tem uma de pôquer que a gente fala, que é o seguinte: eu gosto de jogar pôquer com os amigos e tal. E aí a gente fala, se você tiver na mesa e na segunda rodada você não souber quem é o pato da mesa, você é o pato, cara. E aí tem alguma coisa errada. Então é bem isso. Se eu tenho que sentar e falar, bom, eu sou o pato aqui da mesa porque a galera tá sabendo tudo e eu tô legal aqui, eu vou aprender com eles. Quando não acontece isso, eu tenho que subir um outro degrau. E essa coisa de degrau me lembrou uma outra história que é o seguinte: a gente participa de mentoria e a gente sempre acontece de eu fico ali quietinho, só olhando as perguntas dos outros. E aí, opa, perguntou uma coisa que eu não sabia, que é assim, incrível quando a gente não está no nível da pessoa, a pessoa está um degrauzinho acima do seu, ela faz uma pergunta que você fala, caraca, como eu não É, pensei nisso! E aí você aprende demais com aquilo. Eu vivo tendo esses insights assim de, caramba, eu não tenho ideia do que perguntar. Às vezes as pessoas falam, e aí, o que você tem de pergunta? Não sei. Mas aí alguém pergunta e eu saio anotando porque é. eu nem tinha ideia de que eu tinha aquela dúvida. E aí, estar na mesa certa faz isso. Faz diferença. E isso para mim também, explode a minha cabeça. Porque eu falo assim, é muito a questão do nível de consciência, né? A gente, você concebe dúvidas e você concebe perguntas até aquele nível que você tá. Só que o nível que você tá te leva até ali. Para você passar desse nível, você precisa de algo mais. Só que você não consegue, porque você só enxerga até ali. É tipo assim, sabe? Eu preciso ir para São Paulo, mas eu tô aqui em Ribeirão. Como é que eu vou se eu não consigo daqui olhar? Mas aí eu converso com alguém que já foi e vai me falar assim: não, sabe o que acontece? Você passa assim 3, 4 quilômetros, aí você vai ver um pedágio. Aí você fala: poxa, então quer dizer que eu consigo ir até o pedágio? E aquilo vai abrindo sua mente. E por isso que é o poder do grupo, o poder do network, de falar com outras pessoas, porque abre a mente. É uma coisinha que você fala que, tipo, te dá um estalo, assim, né? Te dá um estalo e você fala, meu Deus, como eu não tinha pensado nisso? E às vezes não é na hora. Às vezes é refletindo depois. Mas você só consegue ter esses saltos se você tiver aberto a estar nessa mesa. Se estiver aberto a conversar. E aí tem um negócio assim, ó. Eu até esses dias estava fazendo um post e eu escrevi sobre isso e eu falei, gente, isso na verdade foi a grande sacada que deu na minha carreira. Eu vou fazer uma confissão que é até feia de se fazer. Eu tinha preguiça de gente. Preguiça. Sabe assim, de E conversar, as tipo, pessoas? ai meu Deus. Aí, por exemplo, tinha em reuniões, né? Na época que tinha reunião presencial. Tinha uma reunião que tinha todo ano, com todos os executivos, e eu ia lá. Aí vai pro coffee break. Vai pro coffee break, você tem que ir lá, né? Sorrir. E não era Oi, tudo. timidez.
Hã? Não é vergonha, timidez. Não, não é. É preguiça mesmo de fazer social, sabe assim? De... Uhum. Sei. E aí, o meu chefe uma vez me disse, falou assim, Juliana, várias coisas, né? Eu tive um chefe que foi um mentor para mim, e que, assim, se o que eu faço hoje é quase uma forma de agradecimento pelo que ele fez por mim, porque eu não seria quem eu sou com tantos insights que ele me deu. E uma das coisas que ele me disse foi assim: não basta ser, tem que parecer. Outra coisa, você tem que ver e ser vista. Quem não é vista não é lembrado. E aí eu lembro assim, ó, claramente, era uma quarta-feira, no hotel, cansada, trabalhei o dia inteiro, saímos, tipo, pro coffee break, era 7 da noite. Fui, né? Ah, então tá bom, então vou. Meu, você escuta a outra pessoa conversando, você já fala, poxa, é isso que a pessoa precisa. Aí eu voltei e falei, meu, a gente tá fazendo errado, né? Porque eu tava lá, tipo, apresentando. Falei, não é isso que eles estão querendo ver. Eles estão querendo ver, ó, o fulano falou lá na reunião que ele queria ver isso, isso e isso. Eu acho que se a gente for assim, tem muito mais sucesso. Só que assim, eu nunca teria concebido isso porque eu tava tão presa nos meus números de finanças, o que eu achava que eu tinha que mostrar para ele. E não o que ele achava que tinha que ver. Agora, eu só pude entender isso porque eu fui me misturar, eu fui olhar para outra pessoa, eu escutei o que a outra pessoa fazendo. Tipo assim, é outro nível de consciência. O cara lá era presidente da empresa, ele tá vendo outras coisas que a gente não tá vendo. Então você tem que se expor e tem que se deixar, né? Participar dessas mesas, sentar nessas mesas, se sentir um idiota, né? Que é o que a gente fala aqui. A gente, e acho que é uma questão de ego, de cérebro, né? Vocês estavam falando até com o Jetson disso, que o cérebro nosso, eu não estudo muito, mas eu conheço algumas coisas, assim, que assim, nosso cérebro é meio que programado para ter resposta para as coisas. É mecanismo de defesa, não é? Então, o tempo inteiro, ele fica caçando solução para as coisas. Só que às vezes é a solução burra, é a solução mais fácil, que vai poupar menos. É questão de sobrevivência mesmo, né? Que vai poupar menos energia, que vai te deixar numa condição segura. E se você não vence essa inércia, você fica ali, né? Naquela São os zoninha de vieses. conforto. É. Aí você tem um viés de comportamento, um viés de interpretação, e aí você faz tudo errado. Porque você acha, você supõe. E tem vários, se for dar uma procurada por vieses na internet aí, os vieses óbvios, né? Que é aquela coisa de o óbvio só. Você. Como que é? É, tem um livro ótimo que eu li há um tempo atrás que fala sobre isso, que é tudo é óbvio desde que você saiba a resposta. E ele fala sobre os vieses, que, putz, você fala, não, é aquilo, mas os vieses normalmente são os errados. Você vai na forma como a boiada toda iria, sabe? E às vezes a boiada tá errada. Então, Porque é o óbvio, né? É a exatamente, primeira mais solução, né? É o senso fácil. comum. É. E o senso comum não é assim tão interessante para muita coisa. Quando a gente fala de negócios, estar em relação no network, assim, tanta gente paga clubes, né, para participar, masterminds de clube de golfe e tudo mais. Se a gente for olhar para os caras que andam com muita grana, para os caras que são magnatas e tudo mais, o que eles têm em volta deles? Eles têm pessoas iguais a eles ou muito acima deles. E isso faz com que eles cresçam mais, com que eles mantenham o nível dele. Aí as pessoas falam, não, mas é que só tem playboy lá, só tem os burgueses. Não, peraí. Se você chegar lá perto, você vai ver outra realidade que você às vezes nem imaginava. E aí você começa, opa, nossa, é assim que funciona. É daquele jeito. E aí o cara te dá um toquezinho que você às vezes passa em branco, você não está nem aí. Eu gosto de ler biografia, né? Então, Eu amo também ler biografia. pô, e é demais, porque aí quando você pega, sei lá, a história do Bill Gates, e aí você vai ver, putz, era assim que ele fazia, e aí para participar das rodas de amigos, das coisas e tal. E quando você pega as biografias de caras
que são inspiradores, assim, que fizeram muito sucesso, de grana ou de impacto mundial, alguma coisa do tipo, esses caras normalmente têm parceiros que os ajudaram a levar a fazer alguma coisa e tudo mais, né? E você só consegue isso sentando na mesa certa. Porque se você pegar o cara e colocar numa mesa que não tem ninguém que fala a língua dele e tudo mais, ele vai embora na hora, ele não está interessado naquilo. Então, às vezes a gente precisa olhar para a coisa mesmo que a gente não esteja entendendo. E você sabe, eu tenho também para mim que é assim, ó, o resultado das coisas, elas vêm, geralmente, onde a gente coloca tempo, foco e dinheiro. Então, assim, ó, vamos supor, emagrecer. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer. Tem que fazer exercício, tem que comer melhor, mais saudável. Só que algumas vezes a gente não quer ir, tá tudo bem, é escolha. Agora, se você dedicar ali tempo, se você colocar dinheiro, ir no nutricionista, fazer, o resultado aparece. E é isso, por exemplo, uma das biografias que eu li por último foi a do Eric Clapton, né? Eu sou alucinada, quase morri na hora que eu vi que o Vitor tava no jogo, eu não acredito, porque eu tô igual o pessoal, assim, quero muito ir, e ele tá velhinho, né? Mas se você olha, é bem isso que você falou. Como era o começo da carreira? Você vê um cara que tem dom, aprendeu, mas se rodeou das pessoas certas. Começou a se juntar com pessoas que falavam. Música é muito isso. Você pode ser um excelente músico. Se você não estiver perto de pessoas que entendem de música, que falam de música, que vão... Tipo, a pessoa vive música o dia inteiro. Então, o sentar na mesa é assim, juntar com pessoas do mesmo objetivo que você, seja ele qual for, e discutir, né? Uma mente fala sozinha, fala bem. Várias mentes falando te dá perspectiva de outras visões, de outros ângulos que talvez você sozinho não consegue ver, né? A gente não consegue olhar 360 graus. Então, eu gosto também de fazer, faz uma analogia. Eu tô aqui, eu tô olhando aqui e quase nada aqui. Mas se tiver alguém aqui atrás de mim, tá olhando para trás. Se tiver dois aqui, estão olhando. A gente cobre 360 graus, né? Sim. E quando você está num grupo que tem interesses em comum, mas às vezes tem variedades, algumas variações do assunto, acontece, por exemplo, que a gente estava falando hoje no grupo, que a Mainara citou, ela falou, gente, eu devo compartilhar, não sei se você viu isso, né? Devo compartilhar o meu conhecimento, tal. Às vezes eu fico insegura até onde eu devo compartilhar e tal. E a minha opinião dá tudo. Dá tudo. Porque tem uma coisa interessante nisso, que eu até não me estendi lá a respeito disso, mas é o seguinte. Eu acredito que não adianta você dar se a pessoa não estiver preparada para captar. Então, às vezes, ela só... isso aí não tem importância. Ela passa, ela pega só um pedacinho. E aí ela vai embora. E aí, depois de um tempo, ela... Nossa, cai a ficha. Aí ela volta em você. Aí você cobra para entregar o resto da informação. Aí ela percebe que tem valor no que você vende. O que normalmente a gente vende com comunicação, com informação, é muito subjetivo para as pessoas, né? E elas começam a perceber o valor dessas coisas quando as coisas, o quebra-cabeça começa a se encaixar, né? Elas falam, nossa, isso aqui, então é assim que ele faz isso, faz aquilo, tal. E é a história que você falou de ser visto, é justamente isso. Então, só para contextualizar aqui para o pessoal, a gente está num grupo de mentoria que as pessoas conversam ali e às vezes a gente traz algum problema, outras pessoas trazem as ideias delas e tal para resolver e a gente debate também coisas que a gente pensa sobre os nossos negócios e as pessoas trazem soluções. E quando a gente... Uma forma que eu vejo, por exemplo, de a gente conseguir fazer negócios até entre nós ali naquele grupo é sendo visto. Então, quando eu comento alguma coisa, quando eu mostro que eu conheço aquele assunto que eu vou falar para as pessoas, por exemplo, quando ela falou alguma coisa, eu dei a minha opinião, outras pessoas que estão ali veem que eu posso conhecer a respeito daquele assunto e aí acaba aparecendo a oportunidade. De vez em quando chega uma mensagem lá no reservado para mim, oi, você faz isso, faz aquilo, pô, eu não sabia, mas eu vi lá você... E é só sendo visto que acontece isso, né?
uma analogia com música que você fez, e tem o Kiko Loureiro, né? O atual guitarrista brasileiro, atual guitarrista do Megadeth, né? E ele era do Angra antes. Ele é um guitarrista virtuoso aí que eu gosto muito. E ele fala que você não pode usar estojo da guitarra. Você tem que deixar a guitarra sem estojo. Caiu. A Juliana caiu aqui, então até que ela volte eu vou terminar essa história do estojo da guitarra. Por que ele fala do estojo da guitarra? Porque se ela não estiver disponível ali, se ela estiver guardada, você vai ter preguiça, você vai ter resistência de tirar, vai te dar trabalho, tirar a guitarra do estojo para poder tocar. Caiu? Tá tudo certo aí? Não Voltei, machucou? né? Eu estava falando do Kiko Loureiro, que ele fala sobre não deixar a guitarra no estojo para você poder tocar. Porque tá ali no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho coisas aqui no meu dia a dia que eu gosto de vez em quando colocar aqui para mim. Hoje, ultimamente, eu tenho deixado um cubo mágico aqui, que às Uau. vezes eu pego ele e tal para brincar. E aí, se eu não deixar aqui, ele não está à minha disposição, não está à minha vista, eu não vou usar. E é bem isso. A gente tem que estar à vista das pessoas, a gente tem que estar disponível, a gente tem que participar, mostrar, né? Não se fechar e às vezes deixar de mostrar o que a gente tem de atributo que poderia ajudar o outro, que podia ser muito legal para a gente vender alguma coisa, né? Tem gente que fala, eu odeio vender, mas todo mundo vende tudo. Tem essa. Então, A primeira coisa que a gente vende é o tempo, né? Seja para a empresa, seja para você, seja para qualquer coisa, né? A gente vende o tempo da exatamente. gente, né? Exatamente. Agora me diz uma coisa, o que você vende? O que você faz para as mulheres? Como que é? Eu vendo, assim, ó, eu tenho uma pegada, assim, que é quase um sonho, assim, sabe? Um negócio bem intrínseco, que é assim, ó, eu tenho um emprego, trabalhei, sempre trabalhei, e isso me possibilitou nunca depender de nada, assim. Então, desde quando eu comecei a trabalhar, tem várias vertentes, né? Uma das vertentes eu realizo sonhos. Então, eu consegui, por exemplo, viajar para fora do país. Eu consegui fazer essas coisas que eu jamais teria conseguido. Ninguém nunca da minha família foi para fora do país. Eu consegui levar meus pais para viajar. Tem uma outra pegada que, assim, um dia minha mãe estava um pouco mais doente, o médico foi meio lá, não sei o quê, não gostei. Falei, vai no médico particular agora. Então, essa segurança de tipo, pode ir, vai no médico, vamos ver se é isso, se não é. Tranquilidade, né? Tranquilidade. E outra coisa que, assim, por exemplo, eu nunca levei desaforo de homem nenhum. Então, quando eu namorava, meu, e eu já saí, assim, quando eu namorava com casais, que tinha um cara que era um babaca. E a menina não trabalhava, então o cara xingava ela na mesa, na frente de todo mundo, e ela estática. E não largava, porque depende. Então, eu sei que se as pessoas conseguirem ter um trabalho que paga bem, elas podem ter tudo isso, sabe? Elas não precisam se sujeitar a nada. Você pode ser dono da tua vida. Você pode, tipo, dar conforto para sua família, dar, né, para os seus filhos, para quem você pode fazer o que você acha que você tem que fazer. Então, hoje eu vendo trabalho, mas na verdade não é sobre trabalho, sabe? É sobre a vida ser muito curta, nós meros mortais ter que trabalhar ou para alguém ou para a gente mesmo, mas ter que trabalhar porque nós somos milionários, mas trabalhar de uma forma que te possibilita, com o que você ganha, ter a vida que você sonha, a vida que você quer. Porque eu acho muito injusto e eu vejo muita gente trabalhando muito e trabalha muito e não consegue, não tem uma vida, né? Não é bem remunerado, não é reconhecido, não é valorizado, passa 10 horas do dia infeliz. Trabalhar muito não quer dizer ganhar muito. Não quer, não quer. E é isso que eu falo, gente. E até esses dias eu vi um negócio até que mexeu muito comigo. E eu, assim, eu vou falar. Ficou assim. Eu vi no Instagram desses patrocinados, alguém falando assim, ó.
trabalhar é estratégia. E aí chamou muito minha atenção, porque é o que eu acredito mesmo, trabalhar é estratégia. Aí falava assim, ó, depois que você entende a regra do jogo, fica muito fácil e você cai na zona de conforto. E isso deu uma bugada na minha cabeça, porque é a verdade. Trabalhar, por exemplo, eu falei muito isso semana passada na minha aula, que assim, você tem que entender a regra do jogo. Se você não entende a regra do jogo, não adianta você jogar o jogo. Você não sabe se é quem chega primeiro, se é quem chega por último, se é quem ganha mais dinheiro no jogo, o que é. Então, você só vai conseguir ganhar um jogo, até comentei, falei, eu fui jogar esses dias jogo da vida, e eu perdi feio, porque eu achei que era quem chegasse primeiro. E não é quem chega primeiro, é quem junta mais dinheiro, compaixão, tem mais filho, não sei o que lá. E aí isso pra mim ficou presente. Eu falei, cada jogo tem a sua regra. Se você quer ganhar, você precisa entender qual é o objetivo. Só que a gente acha que é jogo, né? Tem um tabuleiro, 3, 4 coisinhas, joga dado e vai. Só que nem tudo é sobre chegar primeiro. Mas realmente é isso, porque depois que você entende o mecanismo do negócio de carreira, de mundo corporativo, como funciona, fica fácil, cara. E aí agora eu comecei a me pensar nisso, porque quanto eu não tô jogando no automático, porque eu sei a regra do jogo, sabe? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como eu tenho que falar. Então, semana passada eu até acho que postei isso. A minha empresa tem um programa de reconhecimento, chama Value, de valorização de você, né? Então, quando você faz um trabalho fenomenal, alguém pode te dar um Value. E esse Value funciona como pontos no cartão. Você pode trocar. Tipo, esse meu celular vai ter um iPhone 11, aqui 12, sei lá, eu comprei nesse Value. Então é super legal, super vale a pena. E eu, um mês atrás, um mês e meio, eu falei, gente, eu não ganhei nenhum Value esse ano. Sabe? No ano passado, imagina, eu troquei um celular, eu já ganhei bastante Value, esse ano eu não tinha ganhado nenhum. E meu, eu escrevi, olha aqui, não vou nem mentir, tá aqui. Eu escrevi num post-it, Value buscar. Meu, eu fiz 3, 4 coisinhas estratégicas, tipo, Para isso. pra isso. Eu queria, falei, não, eu preciso. Eu ganhei um Value, sei lá, faz umas 2 semanas. Que legal. Você falar, E eu acho que a sabe? conexão da Juliana está. Não tá me ouvindo? Eu tô te vendo. Agora voltou. Voltou? Gente, Uhum. tá tão bonitinho aqui. Esse Wi-Fi. Vou de novo. Será que é minha? Vamos ver, vamos ver. Bom, enquanto ela não entra de volta, o que a gente estava falando aqui, essa coisa de sentar na mesa certa, é de ter as pessoas que você pode contar com elas para você crescer, né? Para você ter um network, para você ter relações frutíferas. E é disso que ela está falando. Eu ainda quero saber mais sobre o que ela faz. Ela trabalha especificamente para o público feminino, né, Juliana? Aí. Gente, vivo me patrocina. Que é isso? E meu Wi-Fi tá bonitinho, todos. Agora eu coloquei no 4G. Vamos ver se melhora. Então, aí você é focada específico no público feminino. Não era, não. Eu tava falando geral até porque eu acho que carreira todo mundo, né, tem. Então, eu tava falando geral. É algo que eu tô na dúvida ainda. Se eu foco e direciono para falar com mulheres. Outra coisa que eu tô com muita dúvida também. Se eu falo para carreira em geral ou se eu uso minha expertise de finanças para falar com a galera de finanças. Outra coisa que já me ocorreu também, que talvez pequenos e médios empresários precisem de conhecimento de finanças, de controladoria. Então, talvez aí. Nem sei o que é controladoria, hein? Então, tá vendo? Controladoria é aquela área chata que faz planejamento, orçamento, quanto você vai gastar, fica controlando, não pode gastar mais, pode gastar menos, calcula o custo.
É aquela que ninguém gosta, mas que precisa. E você, nessa coisa de trabalhar em empresa grande, você acha que que também tem a coisa de sentar na mesa certa com eles também? Ou você só vê isso fora da empresa? Não, Quando alguém eu cresce na hierarquia na empresa, tal, você acha que tem mais a ver com relacionamento? Isso, na sua opinião, no mundo corporativo, isso ultrapassa a capacidade da pessoa, a habilidade da pessoa, ou tem que andar junto? não, para mim tem que andar junto, assim. Tem uma frase que eu gosto muito e para mim é muito real. É assim, ó, as pessoas geralmente elas são contratadas pelas habilidades técnicas. Então, né, você precisa saber fazer alguma coisa. Mas na maioria das vezes elas são demitidas pelas habilidades comportamentais. Então, o que acontece? Eu tô cansada de ver gente que faz um excelente trabalho. Mas, tipo, é o cara, assim, que sabe tudo, que é perfeito. Só que tá lá quietinho no canto, não conversa com ninguém, não fala com ninguém. Se você pedir, ele te dá, perfeito, mas se você não fala nada, ele não vai pra frente. Vai ser um excelente fazedor, mas não, assim, e para mim, eu prego muito isso, eu prego liberdade, eu acho que tá tudo bem, a gente é livre, cada um tem que fazer aquilo que acha melhor. Se você quiser ser essa pessoa, sentar nessa cadeira, que é o fazedor, não sei o que eu ganho tá bom, tá ótimo, vai ser feliz assim. Agora, o que eu vejo é frustração da pessoa que faz muito, só que não faz estrategicamente, e aí não cresce, e aí fica frustrado. E para crescer, você precisa de relacionamento. Você precisa sentar nas mesas. Primeiro, porque o que eu vejo da parte de sentar na mesa é conversar e entender, e ouvir, e falar. Ou seja, tem muita gente, por exemplo, eu sou da área de finanças. Eu poderia, tem muitas coisas que eu posso falar assim, ó, fulano, não vai gastar, não vai fazer, não faz sentido. Meu, você quer fazer um negócio que vai dar prejuízo. Só que eu não faço isso. Porque senão eu afasto da minha mesa as pessoas. O que eu faço? Eu me dou de menor que sei da mesa para ouvir o que a pessoa tem para falar. Então eu vou num approach assim, tá, mas você viu que tá dando negativo? O que você pensou originalmente? Vamos criar junto? Porque só se eu for a menos inteligente da mesa, para eu entender o que a outra pessoa tá falando. E isso é estratégia, é você entender o que a outra pessoa tá falando. Porque a outra pessoa também, vamos pensar assim, a gente tem dois tipos, né? Tem a galera que acha que é inteligentona e todo mundo é burro, e depois tem a turma que acha que é burro e todo mundo é inteligente. E quando, na verdade, não é nenhum e nem outro. Tem momentos que você tá super inteligente, tem momentos que você tá super burro. Agora, se você não tem essa capacidade de ficar aqui, ó, na malemolência, aqui no gingado, não vai. O que muda o jogo na carreira corporativa é aqui, ó. É o gingadinho, sabe? Agora eu vou me posicionar e vou falar, cara, não, isso aqui. Agora eu vou dar de, né? Não, mas me conta mais. Por quê? E você ganha confiança, você ganha relacionamento. É só assim. Inteligência, inteligência emocional desequilibra tudo, né? Se o cara não tiver. Eu acho que Tudo. isso. Nossa, isso pesa muito nas relações. Eu vejo a minha esposa falando de alguns casos na empresa. Ela trabalha num hospital que é de uma rede grande e ela é médica. E aí ela trabalha no controle de infecção. E aí ela tem contato com pessoas do corporativo, do hospital e da empresa inteira. E aí ela vê que assim, a pessoa tem muita capacidade e está subutilizada, ou não tem capacidade e está colocada num cargo alto e tudo. Só que está colocada num cargo alto para ganhar pouco. Sabe? Umas jogadas que, pô, você não vê, e aí às vezes é a diretoria que sacaneia, às vezes né? Depende de um monte de coisas, mas a maioria das vezes as pessoas estão nesses lugares presas e não sabem como sair deles por causa de inteligência emocional. É. E porque não Eu, ouve o outro, porque não quer colaborar, só olha para o seu umbigo. e o básico, sabe assim? Eu vejo as pessoas não conversam. Ah, mas eu tô. Porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Tá bom, você já perguntou o que você tem que fazer? Ah, não, ué. Ah, É. mas você já perguntou o que ele. Não.
Ah, mas eu não tenho... Mas você já perguntou? Você já pediu? Você já falou que você quer ser promovido, que você quer crescer, que você não tá feliz, ou que você tá muito feliz, ou que você quer mais, ou que você quer menos, ou que você não tá dando conta? Fala. Agora, tudo tem formas de ser dito. É aí que entra... E aí entra muito a inteligência emocional, né? Porque, ó, a pior coisa... Eu ouvi isso também, não sei na onde. A pior coisa que existe pra humanidade é idiota motivado. Ah, é. Eu também já Porque, vi isso. gente... Eu achei ótima essa frase. Não é? É, porque aí, se o cara tá motivado, ele faz merda mesmo. Faz merda. E faz achando que tá abalando, né? Abafando. É, é. E você falou um negócio muito legal, que é assim, ó. Eu vejo muitas vezes o pessoal, falando de carreira, tem erroneamente o costume de olhar pro lado ao invés de olhar para cima. Ah, mas porque fulano faz menos e foi promovido. Ah, porque não sei o quê. E isso que você falou, assim, às vezes a própria... Porque tem algumas coisas, gente, que não, você não consegue mandar a pessoa embora, você não consegue sair, sai muito caro, você quer que a pessoa pede pra sair, a pessoa não pede pra sair, né? Algumas vezes, diretoria faz isso, joga a pessoa num cargo alto que é pra ela cair sozinha, entendeu? Então, aí, quem tá de fora olhando, ah, mas foi promovido agora, olha. Às vezes é só, tipo, jogou no penhasco, só tô esperando bater um vento mais forte. Só colocou ele na beirada. Só colocou na beirada, E para mim é isso, sabe? A gente tem que... Eu acho que eu posso falar com propriedade, porque eu era pessoa com preconceito de sentar em mesas, falei, né, de relacionamento, de conversar, preguiça. Só que quando você começa a praticar isso e começa a colocar, muda a regra do jogo, né? O nível de consciência muda. É o que a gente fala, né, da mentoria. Meu, tem umas coisas lá que você não era capaz de conceber. Agora, o próprio meu negócio, eu penso muito nisso, nesse negócio no Instagram. Eu precisaria estar na mentoria? Não. Só que eu economizei meses, anos e esforço. E se tempo é dinheiro, eu economizei muito dinheiro. Porque, sabe assim, detalhezinhos, coisas que se eu não vejo quem tá... Porque agora a gente tá num grupo de pessoas com um objetivo em comum. Vender coisas na internet. E a gente fala sobre isso. Agora, um tá vendendo mentoria, o outro tá vendendo consultoria, o outro tá falando, não sei, de agrícola, o outro de indústria, o outro disso. Mas é todo mundo com o objetivo mora aqui, vender online. E isso, porque o insight, a mudança vem de coisas, não é do seu nicho. E aí que tá o problema. Por que você não consegue ter às vezes criatividade, não consegue achar solução para as coisas, porque a gente fica olhando pro nosso aqui, ó. O meu não, mas carreira. Eu me pego que carreira, não sei o quê. Mas aí eu escuto a outra lá falar de brigadeiro e falo, gente, mas talvez o brigadeiro é isso. É. Só que eu tô exposta nesse grupo, eu tô nessa mesa. Tá ganhando 50 pau por mês vendendo brigadeiro. Tá ganhando 50 pau por mês vendendo brigadeiro. Só que se você não é o mais burro da mesa, você não pega essas, né? É. E quando você vê os outros, é aquela história de tem gente que só está olhando para si mesmo e quando olha para fora, olha para reclamar, olha para colocar defeito, não olha para aprender. Tem que olhar para a pessoa e falar, não, o que eu posso aprender dessa pessoa? E tem uma sacada boa quando você está nessa coisa de mesa, assim, que eu gosto, que é o seguinte, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Isso faz com que você tenha a atenção da pessoa. E às vezes, do degrau de baixo, você consegue dar alguma dica para ela que ela não viu. Porque ela subiu o degrau pulando o seu degrau, ou então não passou pelo seu problema e você já sabe aquilo ali e tal. Então você pode chamar a atenção dessa pessoa desse jeito. E as pessoas só olham para fora às vezes. Eu chutaria que a maioria das vezes eu vejo isso, e a gente passa por isso também, comparando com a outra pessoa. Ah, nossa, mas é que ele fez isso, ele fez aquilo, mas peraí. É aquela história de todo mundo fala das pingas que eu tomo, mas ninguém fala dos tombos que eu levo, né? É isso aí. Então, e a gente acaba comparando essa coisa do, mas o outro fulano não tem, nossa, eu sei muito mais do que ele e ele está ganhando mais dinheiro do que eu. Por quê? Porque está fazendo. Ou Porque tá fazendo.
ou porque está na mesa certa, com os relacionamentos certos. E eu acho que essa coisa de relacionamento nossa, é a chave de tudo, É a sabe? chave. Eu E acho que, pode né, falar. Não, o que eu eu ia acho que a falar é que, gente, assim, sabe uma coisa que ontem, assim, acabou ficando presente pra mim, que eu falo assim, quando você tá numa mesa, a nossa mentoria é uma mesa, né? Aí olha que engraçado. Eu me vejo como uma das mais bobas ali da mesa, porque tô começando, tem gente já super escalado e tal. Mas aí, por exemplo, no caso da Mainara, eu peguei e fui, né, falar um negócio pra ela. E aí, na hora que eu falei, eu até falei, então, pra mim, eu não faço o que eu tô falando pra ela. Tipo, cai uma ficha ali, né? Que, tipo, é fazer, né? Talvez, tá vendo como internamente eu sei? Só que algumas coisas. E você foi no Deimásio? eu assisti online. Online, então, eu também. Sabe uma das coisas que ficou pra mim ali? Ah, Com uma menina lá no final, ela falou assim: o Vitor não falou nada de novo aqui. E eu realmente sinto que, assim, eu sinto que eu já sei o repertório do Vitor. Algumas coisas eu já sei. Tipo, eu já sei que ele ia falar pra mim, sobe na prancha, faz de novo, nananã. Mas não é, tipo, não sei explicar, não é o quantas vezes você escuta. Talvez você tenha que escutar, tipo, vai cair lá na terceira, quarta vez. Não é na primeira vez. Algumas coisas você já sabe, mas só cai a ficha, assim, depois. Eu já sei as frases dele, sabe? Os conceitos. Mas sim. algumas coisas não caem a ficha, por mais que eu sei. É engraçado isso, né? Eu tenho bastante isso nas coisas que eu tô lendo ou estudando, que às vezes, putz, eu já vi isso, já tá bom, e tal. Só que eu acho que tem a ver com a coisa da gente estar preparado para aquele momento. Então, quando você lê um livro, né? Você não aproveita tudo que você leu. Então, é importante anotar as coisas e tudo e revisitar, fazer resumo do livro, por exemplo, porque depois você fala, nossa, eu não me lembro desse conceito, tal, vai ver, aí você acaba, nossa, mas eu passei por essa página, É, sabe? Você nem lembra que passou. Eu acho que é isso, a gente não consegue aproveitar tudo que a gente tem de atenção. Nossa atenção acaba saindo do negócio. E aí a gente consegue, se a gente repete, repete, repete uma hora, a gente está na hora certa e no lugar certo e a coisa vem. Aí e você, vai. opa, é É. aquilo. Até porque, olha, vai para uma terceira dimensão aqui a conversa. Agora minha cabeça tá quase dando tilt. Porque também, ó, pensa um negócio. A Juliana que ouviu a primeira vez não é a mesma Juliana que tá Exatamente. ouvindo a segunda vez. Então, a vez que eu ouvi a primeira vez, eu não tinha alguns conhecimentos que eram necessários para É, quando eu ouvi a terceira vez. Aí, tipo, a pecinha foi se encaixando na terceira vez e falou: Ah, agora entendi a frase inteira. É quase como sim. se a primeira vez você escuta só pedaços, assim, né? Eu li É um louco livro isso. quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Eu ia muito em biblioteca, era a única forma de eu ter acesso a livro, porque a minha família não tinha grana, e aí eu Uhum. ia demais em biblioteca, porque eu gostava de ler. E aí eu li um livro na época que eu me interessava pelo assunto lá e tal, e que era muito difícil. Eu não entendi nada, mas eu li o livro inteiro, tinha umas 400 páginas. Passou um tempão. E hoje eu tenho 47 anos, então faz 33 anos. Há uns 10 anos atrás, há 23 anos depois de eu ter lido o livro, eu esbarrei com o livro num sebo, assim, sabe? Falei, nossa, eu lembro dessa capa. Falei, pô, esse livro era difícil demais para mim. Vou levar esse cara para ver se eu consigo ler. E agora eu li com uma tranquilidade. Nossa, isso é mole. E aí eu aproveitei tudo, tudo. Aí tem a ver com o que você falou. Eu não sou o mesmo Marcelo daquela época. Então, é como você ficar 20 anos sem ver um amigo, né, um amigo de escola, e achar que você conhece a pessoa. Não, 20 Não anos é. depois, cara, não dá, é outra pessoa. Aí você tem que aprender tudo de novo e tem que conhecer tudo de novo, não é? E as pessoas se esquecem disso, né? É. Que a gente vai de leve passando isso e depois, e aí?
realmente é uma sacada boa. É outra É, Juliana que está vendo a coisa agora. E aí ela percebe diferente. e isso é muito porque às vezes a pessoa, mas já fiz isso, não deu certo. Não deu certo porque talvez o fulano, né, a Juliana que fez isso lá no passado, não estava preparada para fazer isso, né? Talvez agora estou preparada para dar esse passo, enfim. Quem me acompanha está cansado de ver eu falar do joguinho do Mario. Você já deve ter ouvido isso também. Que é a história do... Você pega a pessoa que joga até a fase 3, joga ela lá na fase 20, ela morre rapidinho e volta para 3, porque ela só sabe chegar na 3. Agora você pega o cara que está na fase 20, joga na fase 3, ele chega na fase 20 rapidinho, porque ele sabe passar todas as 17 que tem no meio. É o aprendizado. É o cara que está na 20 não é o mesmo cara que está na Não é. 3. É verdade, eu E peguei isso na sua última live, você falando. E eu vi porque, tipo, a do cavalinho não tem graça a primeira lá, né? Você faz de olho fechado, vrum, tchum, pega tudo as vidas, acabou. Você fala, meu. é. E é isso mesmo. Se você não está preparado para aquele nível, que é o que a gente começou a falar no começo, né, do degrau e tal, você não está preparado para aquele nível. Então não adianta subir naquele degrau, porque você não vai perceber nada. Você tem que ir devagar, dar uma olhadinha para cima. Aí um cara que está no degrau de cima te puxa e te dá um toque e tal. E aí você vai pegando as coisas. Isso eu acho que funciona demais. A fase do Mario, para mim, eu acho que é uma Não, metáfora é muito a melhor fácil de entender. analogia. Mai, agora, tipo, minha cabeça tá bugada aqui, mas ó, pensa, falando linkando um pouco com o que eu falei mais cedo. Aí que acontece? A fase do Mario 1 começa a ficar sem graça pra quem já sabe, né? É, Porque não tem graça. Você já passa tem. de olho fechado. É, Você tá ali, né? Você tem que tomar esse cuidado, porque, tipo, é o óbvio, você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe exatamente a hora que aquele bichinho sobe no coisa. Não tem mais aquela emoção de, tipo, será que esse cano eu posso pular? Será que eu não tem. posso? Tem. Né? E Aham. aí, entendendo a regra do jogo claramente, né? Tipo, você já sabe, você vai suave, você não sofre mais. E as pessoas acham que isso não funciona na nossa vida real, mas funciona totalmente em tudo. Qualquer coisa, sabe? De ir à igreja, a fazer comida, a trabalhar em alguma coisa profissionalmente, a andar de bicicleta, dirigir, desenhar. Habilidades em geral. Se você pegar um cara que tem talento para desenhar e ele não pratica, ele desenha mal, ele desenha menos do que um cara que não tem talento, mas pratica muito, sabe? Eu sou de um meio que tinha muito ilustrador. E aí eu conheço vários ilustradores famosos e tal. E entre eles era assim, eu vou até citar o cara, eu não lembro o nome dele agora, caramba. É o cara que desenha as bandejas do McDonald's, aqueles desenhos, Uau, sei. né? É um japinha. Ele começou a desenhar com 30 e poucos anos. Trabalhava na agência, aí ele rabiscava lá e tal, e aí a conta do McDonald's lá, mandaram embora lá o cara que fazia. Putz, perdemos o ilustrador. Eu falei, o estilo dele eu já sei fazer, de tanto que eu copiei aqui, de tanto que eu pratiquei. Desenha aí. Ah, lembrei o nome do cara, Hiro. Desenha aí, Hiro. Aí ele foi e desenhou os caras. Caraca, vamos vender pro McDonald's, continua. Aí continuaram. Aí depois de um tempo a agência saiu e ele continuou desenhando pro McDonald's e tá lá. E ele começou, ele não tinha talento, começou a desenhar, praticou, e o negócio ficou bom. E ele é Porque muito bom. e para mim tá muito linkado isso. Eu acho que o dom, ele ajuda quem tem, mas ele não é fator. Para mim, o fator determinante de sucesso é aqueles que menos desistem, ou que não desistem, ou que, sabe, saco de porrada mesmo. A vida pode derrubar quantas vezes for que eu vou levantar e vou fazer o que tem que ser feito. Para mim, isso é sucesso. Quando a gente olha, as pessoas que têm sucesso, eu tô falando do Eric Clapton, é a pessoa que não dizia, o cara teve tudo pra É, ser um fudido, sabe? Tudo. Não tem nem família direito. Só que é a pessoa que não desiste. Então, sucesso para mim é a capacidade de se levantar quantas. E aí tem uma frase que eu gosto muito, daquele do Rock Balboa, do filme, que é assim: a vida vai bater e vai bater sem dó. Mas não se trata do tanto que você vai apanhar. Se trata do quanto você aguenta levantar, né? Alguma coisa do tipo assim. sim.
É que levanta e vai fazer de novo. Vai levanta e vai fazer de novo. Só que é muito difícil, né? Porque somos seres humanos, cérebro, aí volta. É um círculo, né? O negócio vai, cérebro começa mecanismo de autodefesa. Você é um tonto, para de Sim. investir nisso que não tá dando certo, abandona. É. No final das contas, está tudo aqui. Tá tudo aí. E se você não tem esse Independente círculo da de forma. apoio, da É, mesa, de nada, a chance de você desistir é grande. é. Bom, estamos chegando ao final de uma hora, para isso não virar uma novela. Então, o É que que a porque gente papo tira tem de... até a. Nossa! Então, o que que a gente tira de um resumo da coisa? O que você acha que pega muito nessa questão da importância de sentar na mesa certa, assim, se fosse resumir um pouco Resumir? isso? Eu acho que é importante, assim, todo mundo ter em conta que, assim, a gente precisa vencer a inércia, assim, até a zona de conforto, aquilo que, tipo, às vezes não é natural para você. Eu acho que você precisa vencer isso, porque a sua expansão, né, o seu próximo nível, ele tá nessa mesa que você não senta, sabe? E de tudo, porque tudo que a gente falou de várias coisas além do sentar na mesa, né? Da questão de continuar, de não desistir, de dom, de talento, de ser, ver. Só que no final, você vê assim, que se você não tem essa rede de apoio, se você não tem uma mesa, se você não tem alguém pensando, falando da mesma coisa que você, onde você pode, tipo, sentar e ser você e olhar as outras pessoas, né? Mirar como exemplo. Então, por isso que eu gosto muito disso, de sentar na mesa certa. No final do dia, tem 1000 variáveis. Mas se você tiver, pelo menos, na mesa certa, as outras coisas, tipo a inteligência emocional, o suporte, o desenvolvimento, tá tudo ali naquela mesa. Então, de alguma forma, você vai suprindo as outras coisas sentando na mesa certa. Uau! Legal, adorei. E aí, Eu amei vamos, também, viu? vamos todos seguir a Juliana, da minha turma de milhares de seguidores. Você tem uns, eu tenho como fala, um perfil anão perto do seu, né? Você pode achar que o seu é menos, mas sempre tem alguém que tem menos, né? Você tem o quê? É, 2.800 seguidores? tenho dois mil e Então, eu tenho oitocentos. 10% disso. Tá Mas você vendo? começou, mas o seu Instagram começou faz pouco tempo, não começou? O meu Instagram começou há 3 meses. Eu nunca chamei Então. ninguém para ele e tinha 160 pessoas. Ele Se eu já te quase dobrou. contar quanto custou esses 2.800 na mão do tio Zu, na mão do tio Zuki, você vai assustar. Enfim, Não, mas de repente vai um ou outro lá dos meus seguidores, vou ficar devagarinho feliz. e tal, e de repente eles se interessaram pela sua mentoria de corporativo e tal. Pô, eu quero comissão, gente, fala que foi por aqui, tá? Fala que foi pelo Marcelo. Nossa, vou te chamar você para dar uma aula na minha mentoria. Essa expansão Bora, vai chamar expansão de consciência. vamos embora. Eu gosto muito, eu fiquei apaixonada na live lá com o Jetson. Realmente dá essas bugadas na cabeça, assim, né? Quando você começa. E a gente não para falar sobre isso, para refletir, né? Então, por isso que é legal esses momentos da gente, né? Você vê quantos insights, quantas coisas vão caindo, que você fala, né? Nossa, do Jetson, daquela live, ele me deixou uma que eu adorei, que foi o lance do livro. Não sei se você ouviu aquilo, que é quando você está lendo um livro, isso ele falou que é uma sacada dele e tal, que não foi É, de ninguém. Então, quando você está lendo um livro, é a sua oportunidade de conversar com a pessoa que está ali do outro lado, que o autor escreveu para você. Ele sentou para escrever para você. Você tem a atenção dele escrevendo para você. Então, puta. sei lá, por exemplo, eu adoro o exemplo do Bill Gates. Então, quando você está lendo um livro do Bill Gates, cara, ele sentou para escrever para você. Eu achei muito, muito foda esse negócio do Jetson, porque é o Bill Gates escrevendo para mim. É a É, oportunidade que eu tenho de sentar do lado do Bill Gates e ouvir o que ele está falando ali, e foi escolhido. Não é qualquer papo de boteco, não. Ele escolheu é. escrever aquilo lá, pensou, se concentrou, Ah, se preparou, e aí tá e ali o conteúdo para você. fez muito Por- sentido para mim. Eu ouvi o Jetson falando, mas eu não entendi na hora. Mas você Sim. falando agora, para mim, brilhou Pô, aqui, é o entendi. autor sentado para falar para você o negócio, sabe? E ele fez especialmente para você. Porque E a você gente vai que ler de um adora jeito diferente. biografia, né?
Nossa, o Bill Gates, a história dele é ótima também. No E é livro, muito diferente daquela do Netflix que a galera assiste, e, putz, é demais. E tem muita gente que fala, pô, sou fã do Silvio Santos. Então, do Silvio Santos mesmo tem um monte de biografia aí que escreveram. Tem algumas autorizadas, outras não. Acho que só tem 2 autorizadas. Mas, pô, você é fã? Leu já algum livro do cara? não. Vai. Então, vai sentar na mesa dele, sabe? Porque ele É, tem coisas para você. Então, acho que é. é importante a gente perceber isso. Eu acho que a minha sacada para hoje disso aí é que a gente tem que perceber a coisa, a gente tem que ver que do outro lado da mesa tem oportunidades. E assim, não se trata de eu estou nesta mesa por interesse, eu quero, sabe, sugar tudo da outra pessoa. Não, eu quero dividir aqui, eu quero compartilhar aqui, porque aí a coisa funciona. Aí, às vezes, eu tenho uma ideiazinha que puxa outra coisa sua, que vai e tal, e aí o bate-papo acaba sendo muito, muito legal, justamente por isso. E você não precisa aproveitar tudo. Eu escrevi um livro há um tempo atrás, eu publiquei, né? E num trecho do livro lá, eu falo, o livro é Não Seja Medíocre. E num trecho do livro eu falo para a pessoa não querer aproveitar o livro inteiro. Então, o meu livro, ele ainda tem poucas páginas, porque eu estou escrevendo ele atualizando para quem comprou pelo Kindle. E Eu aí, vou assim, comprar seu livro. pô, por favor. Então, Depois você me manda. ele tem assim, quando eu falo de um assunto, por exemplo, eu escrevo numas letras maiores, o que é importante. E aí, se a pessoa quer se aprofundar no assunto, eu falo mais em letrinhas menores. Então, está sinalizado para o Mas, preguiçoso. Cara, se você quer só o suprassumo do negócio, é isso aqui. Aí você já pode passar para o próximo tópico. Não precisa ficar nisso aqui. E o preguiçoso pode ler só aquilo e está de boa. Eu penso isso. Você não precisa assistir um filme inteiro. Você não precisa ficar o tempo todo na mentoria. Você não precisa ficar ler um livro inteiro. Você precisa pegar a coisa que o Vitor fala demais, que é uma sacada. É isso. Então, se a pessoa ficou aqui 1 hora com a gente, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos, mas pegou uma coisinha, sabe? Nem que seja a sacada do implementou, Jetson que né? eu peguei lá. É, Sabe? Que aí eu trouxe, falei aqui em 1 minuto, de repente a pessoa, opa, isso aqui é legal. É isso que a sentido, gente é. precisa. E É, colecionar essas coisas, revisitar isso, que acho que é legal. faz todo Obrigado, sentido. obrigado. Adorei. Vamos fazer mais vezes, porque mexe, Vamos, mexe adoro aqui, esses ó. participantes. Né? É. Obrigado, boa Obrigada, noite para viu? você. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.